Na década de 40, a Vila Mazei era um bairro tranquilo e pacato, onde as pessoas se conheciam pelo nome e viviam em harmonia. O chamado Larguinho era o centro comercial do bairro, onde ficava o Cinema Mazei, o armazém do seu Joaquim, a padaria da Dona Maria e o açougue do seu Antônio. Ao lado do cinema, havia um grande terreno baldio, onde eram instalados circos e parquinhos de diversão, que faziam a alegria da criançada. As ruas eram de calçamento precário ou de terra batida, e o único meio de transporte era o trenzinho, que tinha seu ponto de parada na estação Vila Mazei, próximo ao atual supermercado Sonda. Era nessa estação que os moradores desciam para retornarem para suas casas, às vezes bem distantes da estação. Não havia iluminação pública na maioria das ruas, esta se limitando às ruas principais. Mas a tranquilidade do bairro foi abalada por uma série de acontecimentos misteriosos e assustadores, que começaram em uma noite de lua cheia, no dia 31 de outubro de 1945. Os moradores da região começaram a ouvir estranhos uivos, que diziam eles que apenas aconteciam nas noites de lua cheia. Alguns afirmavam ter visto uma sombra escura e peluda correndo pelas ruas, que parecia um grande animal de cor cinzenta. Outros relatavam ter sido perseguidos ou atacados por essa criatura, que deixava marcas de dentes e garras em suas roupas e peles. O medo tomou conta dos moradores, especialmente os que moravam mais distantes e tinham que atravessar áreas sem habitação. A antiga Guarda Civil foi chamada algumas vezes, mas nada conseguiram esclarecer. A descrição era sempre a mesma: um grande animal de cor cinzenta, com olhos vermelhos e brilhantes, que se parecia com um lobo, mas andava sobre duas pernas. Alguns diziam que era um lobisomem, uma pessoa amaldiçoada que se transformava em lobo nas noites de lua cheia. Outros diziam que era um demônio, enviado pelo diabo para castigar os pecadores. E outros diziam que era apenas uma lenda, inventada pelos mais supersticiosos para assustar os mais ingênuos. Contava meu avô, que morava na Rua das Gamboas, que um rapaz de uma família vizinha teria sido atacado pelo lobisomem, quando voltava da escola. O rapaz, que se chamava Pedro, era um estudante aplicado e sonhava em ser médico. Ele estava a poucos metros de sua casa, quando ouviu um uivo terrível e viu uma sombra se aproximando. Ele tentou correr, mas foi alcançado pelo monstro, que o derrubou no chão e o mordeu no braço. Ele gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Ele conseguiu se soltar e correr até sua casa, onde sua mãe o encontrou sangrando e desmaiado. Ela o levou ao hospital, onde os médicos disseram que ele tinha sido mordido por um animal selvagem, possivelmente um cachorro. Mas Pedro sabia que não era um cachorro, era um lobisomem. Ele ficou com febre e delírios, e começou a ter pesadelos com o lobisomem. Ele tinha medo de que ele também se transformasse em um lobisomem, pois dizia a lenda que quem era mordido por um lobisomem se tornava um deles. Sua família, com medo e vergonha, resolveu se mudar da região, com destino ignorado. Ninguém mais soube de Pedro, nem se ele se curou ou se virou um lobisomem. Outras pessoas também ouviam durante a madrugada uivos e suas portas eram arranhadas, além de golpes nas janelas, acompanhados de uivos e rosnados horripilantes. Os familiares iam à noite até a estação para acompanhar as pessoas que chegavam mais tarde nos últimos trens. Outros chegavam a faltar no trabalho ou na escola, com medo de voltar tarde e serem atacados pela criatura. Alguns moradores se armavam com facas, machados e espingardas, e saíam à noite para caçar o lobisomem, mas nunca o encontravam. Outros faziam orações e benzimentos, e colocavam alho, sal e arruda nas portas e janelas, para afastar o mal. E outros ainda procuravam o velho Benedito, um curandeiro que morava na Rua Comprida, e que dizia saber como acabar com a maldição do lobisomem. Esse fenômeno teria sido constante por uns 2 anos, culminando com um possível ataque a uma moça na Rua Comprida, no dia 29 de fevereiro de 1948. A moça, que se chamava Rosa, era uma jovem bonita e alegre, que trabalhava como costureira na casa de uma família rica. Ela estava voltando do trabalho, quando foi surpreendida pelo lobisomem, que a agarrou pelo cabelo e a arrastou para o mato. Ela gritou por socorro, mas ninguém a ouviu. Ela tentou se defender, mas foi inútil. O lobisomem a rasgou com suas garras e a mordeu em várias partes do corpo. Ela ficou inconsciente e quase morreu. O velho Benedito, que morava perto do local do ataque, ouviu os gritos e os uivos, e foi ver o que era. Ele encontrou Rosa caída no chão, toda ensanguentada e desfigurada.
Ele a levou para a sua casa, onde cuidou de seus ferimentos e lhe deu um chá de ervas. Ele disse a ela que ela tinha sido atacada pelo lobisomem, e que ela tinha que fazer um ritual para se livrar da maldição. Ele disse que ela tinha que tomar banho em uma fonte de água benta, na noite de lua nova, e que ela tinha que usar um colar de prata com um crucifixo, para se proteger do mal. Ele disse que ele iria ajudá-la, pois ele sabia quem era o lobisomem, e que ele iria acabar com ele. Ele disse que o lobisomem era um homem que vivia no bairro, e que ele tinha sido amaldiçoado por uma bruxa, que ele tinha traído e abandonado. Ele disse que ele sabia o nome do lobisomem, mas que ele não podia revelar, pois isso seria perigoso. Ele disse que ele iria enfrentar o lobisomem na próxima noite de lua cheia, e que ele iria matá-lo com uma bala de prata, que era a única coisa que podia matar um lobisomem. Ele disse que ele iria levar Rosa com ele, pois ela era a única testemunha que podia confirmar a identidade do lobisomem. Ele disse que ele iria salvar o bairro do terror, e que ele iria libertar Rosa da maldição. Ele disse que ele era o único que podia fazer isso, pois ele era o único que sabia o segredo do lobisomem. Após esse incidente, as manifestações pararam. Ninguém mais ouviu uivos, nem viu sombras, nem foi atacado pelo lobisomem. Os moradores ficaram aliviados e agradecidos, e pensaram que o velho Benedito tinha cumprido sua promessa, e que ele tinha matado o lobisomem. Mas eles nunca mais viram o velho Benedito, nem a moça Rosa. Eles perguntaram aos vizinhos, mas ninguém sabia deles. Eles foram até a casa do velho Benedito, mas encontraram a casa vazia e abandonada.